Muito boa noite, estamos aqui para falarmos de fundos imobiliários com um dia glorioso. O Brasil ganhou hoje da Suíça, então já começamos bem o dia. Mas essa é a segunda melhor coisa do dia, porque a primeira é a nossa live agora para a gente falar de fundos imobiliários e um tema bastante interessante que é colocar como combatente, aqui adversário, a Selic. Então a Selic está com quase 14%. Muita gente fica se questionando se é hora de investir, se não é hora de investir. Vou para fundo imobiliário, vou para renda fixa, vou para ações, vou para isso, vou para aquilo. Então eu trouxe como tema de hoje a gente conversar um pouco sobre essa comparação entre Selic e fundos imobiliários, entender aonde que faz sentido essa discussão de investir em um ou em outro. E eu também vou passar para vocês alguns conteúdos e uma ferramenta bem bacana que vai ajudar vocês a calcular melhor o patrimônio de vocês, o patrimônio investido, para saber quanto que vocês vão ter lá na frente. Vou explicar isso um pouco mais para frente, mas para quem quiser se adiantar, o link está aqui na descrição, como vocês podem ver aqui neste banner aqui. Vocês podem já pegar o link dessa planilha, mas eu vou mostrar ela mais para frente, vocês já vão entender como que ela funciona. E, obviamente, se você já está aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui. Bom, vamos lá. Boa noite a todos, boa noite a quem chegou cedinho. Deixa eu colocar aqui na tela. Então, o nosso papo hoje vai ser bem a famosa pergunta de quem está começando a investir em fundos imobiliários, ou já investe há um tempinho, ou está pensando em investir, sempre faz essa comparação em momentos de Selic alta. Então, será que agora é o momento da gente investir na Selic? Será que agora é o momento da gente investir em fundos imobiliários? Como é que a gente sabe um pouco como a gente faz essa dosagem de investimento? Boa noite, Armani. Vamos lá, então. Antes, só para colocar todo mundo na mesma página, o que exatamente é essa taxa Selic que tantas pessoas falam? Primeiro ponto na verdade, até o último ali eu deveria dar uma especificada melhor, mas eu já entro em detalhe. O primeiro ali, é a nossa taxa de juros básica da economia. Então, é basicamente ela que é usada como um balizador para as outras coisas, como empréstimos, outros investimentos, o quanto a economia está sendo incentivada ou desincentivada. Então, ela é basicamente a nossa, realmente como o nome, né? É o juros básico do Brasil. Ela influencia a taxa de outras coisas, de empréstimos, de financiamentos, de investimentos. Então, quando você vai fazer um financiamento ou um empréstimo, você vai ver que a taxa ela pode estar muito mais alta ou mais baixa, dependendo de como estiver o cenário da Selic. E um objetivo dela é justamente o controle da inflação. Então, quando a inflação está muito alta, que nem a gente teve no ano passado, o Banco Central, né, o Copom, ele eleva a taxa Selic para fazer com que a inflação baixe. Aí o último ponto que eu coloquei, desacelera a economia, eu tinha que só colocar um adendo ali. Quando ela está alta, desacelera a economia. Quando ela está baixa, ela incentiva a economia. Por que isso? Né? Porque quando ela está com uma taxa muito alta, incentiva as pessoas a investir o dinheiro, a guardar o dinheiro, a colocar ele para render, porque a taxa está alta. Agora, quando ela está baixa, incentiva mais as pessoas a gastar, a colocar o dinheiro na economia. Por isso que um desacelera e o outro acelera a economia. E hoje estamos em um momento de taxa Selic alta, o que desacelera a economia, por isso que eu coloquei esse último item. Mas beleza, o que isso tem a ver, né? Como eu falei, a taxa Selic ela é como um balizador para vários outros investimentos. Se você entrar no site do Tesouro Direto, que é uma forma de você investir em títulos do governo, você vai ver esses títulos que estão na tela aqui. Talvez eles estejam um pouquinho pequenos, mas eu vou citando para vocês. Então a gente tem o Tesouro aqui em cima pré-fixado, é aquele que tem uma taxa fixa mesmo, então por isso o nome pré-fixado. Então se você investir em qualquer um desses três aqui, você vai ter essas três taxas fixas aqui, ó. Um pouco, assim, próximo de 13,5% ao ano, fixo. Depois você tem esses dois aqui, que são os tesouros Selic, que aqui é onde está atrelado realmente a Selic. Então, quando muita gente fala, vou investir na Selic, na verdade você vai investir em algo atrelado à Selic. E uma opção é aqui, esses tesouros Selic. E você vai ver que ele sempre vai render Selic e uma taxinha aqui. Essas duas taxinhas aqui, elas podem variar conforme o momento que você for investir. Quer dizer, todos esses daqui, todas essas taxas aqui, elas vão variar dependendo do momento que você entrar. Inclusive, essa foto eu tirei, acho que foi no começo da tarde, mais ou menos. Se você abrir agora o Tesouro Direto, talvez as taxas estejam um pouquinho diferentes. E por fim, a gente tem esse terceiro tipo de investimento, que é o Tesouro IPCA+. Esse aqui, ele é atrelado já ao IPCA, atrelado à inflação, mais essa taxinha aqui. Mas aí você deve estar se perguntando, bom, o que influencia essa taxa?
O que faz essas taxas aqui ficarem mais altas, mais baixas? O que muda aqui? Por que um dia eu posso entrar e tá IPCA mais 6, outro dia eu posso entrar e tá IPCA mais 4, um dia pode estar aqui em cima 14%, ou um dia pode estar 6%. O que está acontecendo, né? O que faz com que essas taxas mudem? Justamente os juros, a taxa Selic, mas a gente vai entrar em um pouquinho mais específico do que a taxa Selic em breve. Mas a taxa Selic é justamente um grande influenciador em tudo isso. Então, quando a taxa Selic vai subindo, ou os juros futuros, que é o que a gente vai mencionar já já, essas taxas tendem a subir também. E por que isso é bastante importante para os investimentos, para os fundos imobiliários, principalmente? Porque os fundos imobiliários são muito precificados com base nesses números que vocês estão vendo aí. Por exemplo, vamos olhar aqui para os vermelhinhos, os tesouros IPCA+. Quando você vai investir em renda variável, você quer ter algo que renda mais que a renda fixa. Afinal, a renda fixa, por tese, é mais segura do que a títulos públicos, né? Do que os fundos imobiliários, certo? Então, você gostaria de ganhar a mais. A gente usa aqui embaixo esses tesouro IPCA, porque, por conceito, o fundo imobiliário também te repõe o IPCA, também te repõe a inflação. Então, já que a gente tem o Tesouro IPCA e a gente tem o fundos imobiliários que repõem o IPCA por tese, por teoria, então vamos eliminar os dois. A gente olha aqui apenas para o cupom. Então, a gente tem aqui um cupom de 6%, um pouquinho acima de 6%. Então, a gente vai querer nos fundos imobiliários algo acima de 6%. Então, conforme isso aqui vai subindo, lá nos fundos imobiliários, as cotas vão caindo para fazer com que o dividend yield sempre fique acima desses 6%. É mais ou menos isso que acontece. Eu vou explicar um pouco melhor mais para frente. Bom, e aí a gente está mencionando sobre a Selic, né? E será que vale a pena realmente a gente investir na Selic, investir um título como o Tesouro Selic, que é atrelado à própria Selic, sendo que a gente está olhando aqui o Boletim Focus, que é o Banco Central que publica toda segunda-feira com as estimativas, as projeções de alguns indicadores, entre eles a Selic. E ele enxerga que até o final do ano a gente vai ter uma Selic estável em 13,75%. Ele enxerga que para o ano que vem a gente tenha 11,50 até o final do ano, 11,50 na Selic. O que quer dizer que a gente vai ficar com uma Selic alta durante o ano que vem inteiro. Então, se a gente tem aí uma expectativa de alguns meses mais, se bem que a gente já está em dezembro, mais um mês de Selic alta esse ano, mais 12 meses, que são aí os meses do ano que vem, de Selic alta, será que faz sentido investir em Selic? Porque, eu vou estar ali com uma rentabilidade acima dos 10% ao ano, né, nos 2 dígitos, que é com um pensamento totalmente razoável, totalmente normal, faz todo sentido você pensar nisso. Esse é um ponto. Mas aí a gente vai entrar agora realmente nos fundos imobiliários. Afinal, a gente está numa live de fundos imobiliários, eu não poderia deixá-los de fora. Então a gente vai entender um pouquinho do que é a Selic, né? Por que ela mexe, por que ela muda, por que as pessoas pensam em investir nela, aonde que as pessoas olham também para investir. Eu mostrei o Tesouro Direto, mas olhando na sua corretora você pode achar várias coisas também atreladas direto ou indiretamente à Selic. Por exemplo, se você olhar CDBs ou outros ativos que rendem algum porcento, uma porcentagem do CDI, você pode considerar que é como se fosse, estou investindo na Selic. É porque as pessoas falam investindo na Selic, mas de uma forma leiga, estou investindo na Selic, mas na verdade você está investindo em algo atrelado à Selic. O CDI é atrelado à Selic. Eles são quase a mesma coisa em termos numéricos. Então, 100% do CDI é basicamente você investindo 100% na Selic, mais ou menos, tá? Só para ficar fácil aqui para a gente entender. Então, assim, o que acontece nos fundos imobiliários? Que nem eu mencionei, principalmente aqui no Tesouro Direto, essas taxas é uma forma que você consegue acompanhar como estão os juros futuros. O que são os juros futuros? É basicamente a antecipação da Selic. Se o mercado está enxergando que a Selic vai subir, os juros futuros, que é realmente o que a palavra diz, né, que é os juros lá na frente, o que as pessoas imaginam que vai ser a Selic lá na frente, eles já estão subindo, porque as pessoas já estão precificando o futuro. O mercado sempre está passos à frente do que é o dia de hoje, ele está sempre precificando lá o futuro. Boa noite, pessoal que está chegando, André de Bragança Paulista e Guto de Brasília. Boa noite a vocês. Então, assim, aqui é uma forma de você acompanhar. Se o mercado está enxergando que as coisas vão piorar, ou seja, a Selic vai subir, essas taxas aqui também vão subir. Se o mercado está melhorando, essas taxas aqui devem descer. E os fundos imobiliários têm uma relação muito próxima com isso, uma relação inversa, inclusive. Que nem eu falei, a gente vai querer um retorno sempre maior que a renda fixa. Então, se ali o Tesouro IPCA está pagando o seu IPCA mais 7, a gente vai querer
vamos olhar só o cupom, né? A gente vai querer nos fundos imobiliários receber mais de 7% ao ano. Igual a 7 não faz tanto sentido ainda também, porque o risco é diferente. Então, o risco em fundo imobiliário é maior do que em renda fixa. Então, em fundo imobiliário eu preciso ganhar mais do que a renda fixa. Normalmente, a gente costuma usar 2% acima. Então, se ele está o 7% no IPCA+, então a gente gostaria de uns 9% no nosso fundo imobiliário. Boa noite, Laura, de Piracicaba, e Ade de Santa Cruz do Sul. Boa noite, todo mundo. Então, assim, é uma forma de precificar os fundos imobiliários. Mas também existem alguns outros efeitos. A gente tem fundos imobiliários que eles investem em CRIs, né, que são títulos de renda fixa atrelados ao CDI, barra Selic. Então, quando a gente tem um aumento na Selic, esses fundos também têm um aumento no rendimento deles. Então, a gente tem uma queda nas cotações generalizada, alguns sofrem mais, outros sofrem menos. Fundo de tijolo tende a sofrer mais. E a gente tem ali fundos de papel, principalmente aqueles com CDI na carteira, que tem um aumento de rendimento. Então, acaba sendo positivo para o rendimento do fundo. E, por fim, a gente tem uma redução no número de emissões. Se as cotações estão caindo, o mercado acaba ficando mais desaquecido, e eles acabam ficando também abaixo do seu valor patrimonial, a gente acaba tendo ali uma dificuldade de se realizar emissões, então acaba criando uma dificuldade de crescer, o que acaba desacelerando os fundos imobiliários. Eventualmente, quando a taxa Selic ela cai, isso reaquece novamente, mais emissões, mais crescimento, mais coisas acontecendo. E aqui, na verdade, chegar o gráfico aqui, então antes, o que é essa reprecificação, né? Eu já me adiantei nesse assunto aqui, mas basicamente é o mercado colocando o rendimento, né, o retorno do fundo num patamar que faça sentido. Lembra que eu falei, lá no Tesouro IPCA, você tem um IPCA mais 6%. Então, em fundos imobiliários, a gente vai querer ganhar mais que esses 6%, pelo menos uns 2% a mais, uns 8%, por exemplo. Digamos que hoje esses fundos imobiliários estão pagando 6%, aí a taxa subiu do Tesouro IPCA+, foi também para 6%. Então, os dois igualaram. Não faz sentido, porque não deveria fazer sentido, né? Porque quando a gente investe em renda variável, a gente quer mais retorno. O que o mercado pode fazer para fazer com que este fundo de papel ele renda mais, sem mexer no fundo? Até porque o mercado não consegue mexer no fundo. Ele consegue reprecificar tudo. Então, muita gente acaba saindo dos fundos imobiliários para ir para a renda fixa. O que isso acaba fazendo? Queda na cotação dos fundos imobiliários. Mas o que isso também quer dizer para a pessoa que está entrando agora, está comprando, está reinvestindo, mesmo nesse cenário? Quer dizer que as novas compras dessas pessoas, considerando que o preço caiu, o dividend yield aumenta. Vamos dar um exemplo aqui. Então, digamos que ele tinha R$1 de rendimento e a cotação estava 100, dá 1% de dividend yield, certo? Então, é 1 dividido por 100, dá 1%. Agora, se a cotação cai para 80, por exemplo, e você vai pegar os mesmos R$1 ali de rendimento e dividir por 80. Isso aí vai dar um dividend yield maior. Vamos até pegar aqui fazendo a calculadora para ver exatamente quanto que isso dá. R$1 dividido por 80. Isso daí já dá 1,25. Ou seja, antes estava 1% de dividend yield. As taxas mudaram, o mercado reprecificou, as cotações caíram, foi para 80. Se eu comprar o mesmo fundo, só que agora ele está mais barato, eu não vou ter mais 1% de dividend yield nessa minha compra. Eu vou ter 1,25%, ou seja, o meu retorno aumentou. Então, essa é uma forma de reprecificar o mercado para que o dividend yield ele fique já numa realidade que faça sentido. Então, novamente, por isso que quando a renda fixa acaba subindo, a Selic subindo, os fundos imobiliários, a cotação deles caem para equalizar essa conta para o rendimento dos fundos imobiliários fazerem sentido. Só que óbvio que isso não acontece de forma totalmente imediata, óbvio que isso não acontece exatamente de uma forma precisa, às vezes o mercado mal precifica, às vezes o mercado demora para uns ou se adianta para outros, então não entenda isso como algo extremamente preciso, é um comportamento que existe, mas não é um comportamento 100% preciso e pode ter distorções. E eu falei de Selic até agora, mas os juros futuros são mais importantes, tá? Então, apesar da gente sempre olhar a Selic como o parâmetro de, é a Selic que vai derrubar meus fundos imobiliários. Quando a Selic subir, vai derrubar meus fundos imobiliários. Quando a Selic cair, vai fazer com que meus fundos imobiliários valorizem. Isso não é totalmente verdade. Os juros futuros, que nem eu mencionei brevemente, eles são um adiantamento da Selic. Então,
os juros futuros já estão olhando lá para anos lá na frente, em vez da Selic hoje. Então, se você vê a Selic estacionada, parada, e os seus fundos imobiliários do nada começaram a mudar muito a cotação de uma forma geral, provavelmente são os juros futuros. E tem uma comparação que a gente fez aqui só para mostrar para vocês o comportamento inverso das coisas aqui. Então, aqui temos o IFIX em vermelho e em azul a gente tem o IPCA mais 2035, que é aquilo que eu estava mostrando para vocês agora há pouco. Você vê que conforme o IPCA ali vai subindo, né, a taxa de juros ali, o cupom vai subindo, o IFIX vai caindo. Então, eles têm uma relação contrária. E a gente pode usar esse IPCA de 2035 como a nossa referência de juros futuros. Óbvio que você pode até abrir especificamente o gráfico de juros futuros mais especificamente, mas você pode usar também os títulos ali do Tesouro como uma referência. E já, né, eu estou explicando tudo isso aqui para a gente chegar na nossa conclusão da Selic versus fundos imobiliários. Beleza, deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho. Tá, estou acompanhando o chat aqui enquanto isso. Então, eu peguei aqui, eu fiz um gráfico para a gente comparar fundo imobiliário versus a Selic, entre aspas. Tá? Eu peguei o CDI, porque quando você vai investir na Selic, que nem eu falei, você não tem o título Selic, né? Você tem coisas atreladas ali à Selic. Então, o CDI ele acaba sendo a nossa aproximação melhor. Eu peguei, são 7 fundos, 7 dos maiores fundos e que também são os mais antigos, desde lá de 2014. Coloquei todos eles num gráfico e comparei com o CDI. Vamos chamar o CDI de Selic aqui, só para ficar mais fácil no nosso exemplo. Você vai ver que praticamente todos batem ou estão muito próximos da Selic. Então, nesse gráfico, a gente poderia já concluir que esses fundos rendem mais que a Selic. Logo, é um investimento mais rentável que a Selic, mesmo com a Selic no patamar que ela esteve em todos esses anos ao longo de 2014 até hoje. Mais um detalhe, né? Porque aqui no finalzinho do gráfico, todos eles fizeram uma curva e afundaram, né? Porque os juros futuros subiram muito rápido agora. Mas tem uma coisa ainda, que este gráfico do CDI não considera imposto. Então, o rendimento de fundo imobiliário é isento. Se você investir em um CDB, 100% do CDI, por exemplo, tem imposto. E esse gráfico aqui seria um pouquinho mais para baixo, na verdade. Mas tudo bem, vamos ignorar aí. Mesmo assim, a gente tem um resultado bem positivo para os fundos imobiliários. Eu fiz um outro gráfico só para mostrar um pouco mais de fundos imobiliários. Dessa vez, eu coloquei 12 fundos imobiliários. Só que a gente não tem tantos fundos imobiliários grandes com muita data, né, com muita história. Então, esses 12 agora eu fiz desde 2018. E, novamente, a gente tem a maioria dos fundos imobiliários superando o CDI, CDI barra Selic. Lembrando que desses fundos imobiliários tem papel e tem tijolo também, tá? Não é só papel e não é só tijolo. Então, acho que já por aqui, por esses gráficos, eu já posso mostrar para vocês que mesmo essa comparação direta com Selic, Selic alta, Selic baixa, os fundos imobiliários eles conseguem superar a Selic, alguns até com muito conforto. Só que, obviamente, teve até um pessoal citando o IFIX aqui no chat, o IFIX é a nossa média de mercado, porém ele tem algumas falhas lá dentro, então eu não gosto muito de ficar me comparando tanto com o IFIX, porque o nosso trabalho aqui, primeiro como investidor individual e também como a carteira recomendada da Sul, é sempre fazer uma boa seleção de ativos, uma boa carteira diversificada, com boas escolhas, bem balanceada, com estratégia, e não ficar seguindo a média do mercado. Então, a gente monta coisas pensando em realmente uma carteira sólida. Então, a gente está mais pensando em superar todos os índices não IFIX, que é uma média que realmente ela acaba perdendo em alguns momentos para o CDI, tá? Mas como investidor, como analista, né, de investimentos, a pessoa deveria pensar justamente em montar uma carteira balanceada. Mas vamos seguindo aqui. De qualquer forma, existe uma forma de você investir na Selic, bem entre aspas, né, porque até agora eu acabei de falar que não tem como você investir diretamente na Selic, né, você investe em outros ativos atrelados indiretamente à Selic. Mas você consegue investir, entre aspas, na Selic com fundos imobiliários também. Então, se você é uma pessoa que gosta de fundos imobiliários, mas você quer se expor um pouco mais ao que seria Selic, se expor um pouco mais à renda fixa, mas você talvez não gostaria de sair de fundos imobiliários para fazer isso, você tem basicamente 2 grandes setores dentro de fundos imobiliários que conseguem acessar ativos atrelados indiretamente à Selic, que são os fundos de papel, que investem em CRIs, e são os hedge funds, que também investem em CRIs, mas também tem um leque um pouco maior para investir em debêntures, LCIs, etc., outros ativos de crédito.
Então, dentro de fundos imobiliários, dentro da estrutura de fundos imobiliários, você também consegue investir em ativos de renda fixa. Eu usei aqui a Selic porque é o tema da live, mas o IPCA também seria outro indicador que você conseguiria investir através de fundos imobiliários, através dos fundos de papel, ou fundos de CRI, ou fundos de recebíveis, né? Todos os mesmos nomes aqui, quer dizer, nomes para a mesma coisa, ou os hedge funds, os multi-estratégias, que tem também ativos ali de crédito atrelados ao IPCA, ao IGPM, ao CDI, CDI/Selic, né? Então, assim, é uma forma que você consegue se expor também. De qualquer forma, aqui é a grande mensagem do negócio, a diversificação, ela é o caminho. Então, você como investidor competente, dedicado, responsável, você vai montar uma carteira diversificada. Então, não há problema algum você fazer uma comparação entre renda fixa e renda variável, porque você, no papel de investidor, precisa fazer a melhor alocação na sua carteira. E não necessariamente a melhor alocação vai ser 100% em fundos imobiliários, 100% em ações, ou 100% em renda fixa, ou 100% naquilo ou naquilo. Você vai diversificar conforme o cenário. Se você encontrou excelentes oportunidades de renda fixa agora, por que não colocar um pouco na sua carteira para fortalecer o pedaço de renda fixa? O que eu acho que não faz sentido as pessoas ficarem pensando é essa briga entre Selic e fundos imobiliários, como se um ou outro fosse a escolha. Você pode ter os dois, e muito bem você deveria ter os dois, né? Renda fixa e renda variável, porque você consegue diversificar bem o seu patrimônio. E tem um ponto importante aqui também, que muita gente esquece. A taxa Selic é uma taxa de curto prazo. Hoje ela está em 13,75. De acordo com projeções, no fim do ano que vem, ela vai mudar já para 11, acho que era 11,50, 11,75. No outro ano, ela pode continuar caindo, ou ela pode subir. Ela pode ir a 2, ela pode ir a 6, ela vai mudando. Então, quando você investe em um título desse tipo, você tem dois pontos principais. Primeiro, existem ali, na verdade, vou unificar esses pontos, né? Vamos lá, tem um ponto principal. Eles têm vencimento, até vou colocar aqui, deixa eu voltar aqui na tabela, que a gente consegue ver aqui, ó. Nessa última coluna aqui, que está pequenininho, mas eu leio para vocês, na verdade eu consigo ficar maior aqui. Nessa última coluna aqui tem um vencimento. Ou seja, você investe em um título de renda fixa, um CDB, uma LCI, um CRI, um tesouro de qualquer um desses aí, você vai ver que há um vencimento do título. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você carregar até o final, você tem o seu dinheiro de volta, mais a remuneração ali do título. Daí, quando você tem seu dinheiro de volta, você vai ter que pegar seu dinheirinho de volta e investir em outra coisa. Mas você investiu hoje com aqui, vamos supor, né, o pré-fixado a 13,64 para vencer em 2025. Quando você pegar esse dinheiro de volta, e se a taxa estiver em 6%, por exemplo? Só exemplos, né? Você vai ter que colocar seu dinheiro agora 6%. Quando a gente pensa em renda variável, a gente está pensando em algo de longo prazo. A gente está pensando em remunerações maiores, a gente está pensando em um juro composto mais potente. Por quê? Porque a gente sempre está reinvestindo a todo momento, não tem data de vencimento, não tem data de validade. A gente sempre está reinvestindo, e quando a gente fala de fundos imobiliários, principalmente, a gente está sempre reinvestindo todo mês nas melhores oportunidades do momento. E elas não têm vencimento. E a gente sempre vai alocando ali no melhor fundo imobiliário, no que estiver rendendo melhor, no que estiver melhor, mais sólido, melhores perspectivas, mais seguro, enfim. Todas essas características. Então não tem vencimento. Então, ao longo do tempo, estou sempre potencializando a minha renda, lembrando que os fundos imobiliários eles vão sendo reprecificados para ficar com uma rentabilidade adequada para o cenário. Então, idealmente, nesses cenários que a gente está, como esse aqui que a gente está agora, que você tem os fundos imobiliários lá embaixo em termos de cotação, são momentos de você comprar fundos imobiliários muito baratos e potencializar seu retorno. Então, quem sai de fundo imobiliário agora vendeu muito barato. ênfase, vendeu barato. E quem está comprando agora está comprando muito barato. Então vai ter uma renda muito bacana no futuro. Fundos de tijolo tendem a aumentar o rendimento, eles vão valorizando, você ganha com valorização também. Então, quando você compra agora, você tem margem de segurança, você tem potencial de crescimento, potencial de retorno, potencial de renda, você tem muito mais opções. Já quando você investe na renda fixa, não é muito bem assim, é um pouco mais engessado o negócio. Então você tem que ter isso em mente. E eu queria mostrar uma outra coisa para vocês aqui, deixa eu só trocar de tela rapidamente aqui, que eu vou mostrar para vocês uma coisinha legal para ajudar vocês também a
Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui. Ih, vai travar tudo. Espera aí. Bom, então enquanto vai abrindo aqui que eu apertei o botão errado, tem um ponto importante que é justamente você pensar nisso do longo prazo. Então, quando eu falo de você lembrar que a renda fixa, ela é fixa, ela tem uma remuneração fixa, apesar dela poder ser pós-fixada, né? Ela tem aquela remuneração mais fixa. Ela tem um vencimento onde você não consegue ficar sempre reinvestindo na mesma taxa. Toda vez que você for reinvestir, tem uma taxa diferente naquele momento, ou a princípio será diferente. Então você tem que pensar que você não tem aquela constância ou aparente constância que você consegue em renda variável, né? Porque renda variável também não tem nada garantido, você não tem uma rentabilidade igual todos os meses, mas a gente sempre está buscando crescimento e potencialização com os reinvestimentos. Agora eu consegui colocar aqui na tela para vocês. Então, a gente consegue fazer algumas estimativas de acúmulo de patrimônio. Quando a gente pensa em longo prazo, a renda variável é muito atrativa, ela chama muito atenção por conta dos retornos que a gente consegue ter com renda variável no longo prazo. Quando a gente estava falando de Selic, a gente está falando de uma taxa a curto prazo. Então é sempre muito curto prazo. Comprei agora, daqui a pouco vence. A não ser que você compre um Tesouro IPCA com muito tempo de vencimento, mas de qualquer forma o dinheiro fica travado lá, você não tem muita flexibilidade. Com fundos imobiliários você tem a flexibilidade, ações você tem flexibilidade, você tem reinvestimento, você tem o longo prazo do seu lado. E daí você consegue fazer alguns cálculos bem bacanas. Então, por exemplo, essa planilha aqui, inclusive, eu vou explicar elas para vocês, mas quem quiser pode usar o link aqui embaixo da descrição para vocês poderem baixar essa planilha. Você consegue fazer alguns cálculos muito interessantes. Que nem eu falei, fundos imobiliários, eles têm, por tese, a reposição de inflação para você. Não são todos, só os melhores, e isso varia um pouco de tempo que demora para te entregar isso. Mas vamos usar aqui na nossa teoria, aqui na nossa simulação, esse conceito. Então, quando a gente fala de queda nas cotações, a gente poderia estar falando, ó, de 0, deixa eu colocar aqui, vai, 30 anos, valor atual 10 mil reais, opa, 10 mil reais e um aporte de R$ 1.000. Mas, ó, quando 0,6, vou colocar menos aqui, 0,5, que era lá em 2018, 2019, era um rendimento aceitável, as pessoas iam comprando nesse 0,5. De lá para cá, muitos fundos imobiliários não conseguiam aumentar tanto o rendimento, teve alguns aumentos, mas principalmente tivemos muitas quedas de cotação. Então o dividend yield ele aumenta, que nem eu expliquei durante a live. Se o dividend yield aumenta, é justamente esse número que vocês estão olhando na tela, vou até dar mais zoom aqui, é justamente esse número aqui que vocês estão olhando na tela que vai aumentando. Então vamos lá, cotação começou a cair, aí o retorno proporcional começou a aumentar de 0,5 para 0,6, mas continuou caindo 0,6 para 0,7, continuou caindo 0,7 para 0,8. Hoje esse é um número ok aqui que eu usaria numa carteira balanceada. Então você consegue 0,8% ao mês de retorno com os fundos imobiliários. Você já parou para pensar no quanto que você consegue ter, se você tiver essa taxa constantemente ao longo do tempo, quanto que você consegue ter de retorno em 30 anos, por exemplo, que é o que eu coloquei aqui. Então, você colocou 10 mil reais, investe R$ 1.000 por mês, em 30 anos, constantemente com esse retorno, você tem mais de 2 milhões de reais. Então, isso é uma coisa muito interessante de você ter seu investimento em renda variável. Pode ser ações, pode ser fundos imobiliários, né? Nesse tipo de live aqui, meu foco é sempre fundos imobiliários, mas tem ações também, que é um excelente tipo de investimento, ações no exterior, até os ETFs poderiam ser usados nesse conceito aqui. Isso aqui é a constância e a maravilha de longo prazo que você consegue fazer. Então, quando você investe em um tesouro ali, IPCA, por exemplo, você fica muito travado no que você consegue aqui, principalmente pela parte do aporte mensal, que nem eu falei, a taxa muda a todo momento. Então, você não consegue sempre comprar naquela taxa atrativa. Então, quando você não tem aqui um aporte mensal, o seu retorno acaba caindo muito. Veja só, vamos para 176 mil, sendo que eu tinha 2 milhões aqui. Aqui, a gente consegue mudar um pouquinho também a questão do tempo, né? Vamos ver quanto muda meu resultado se mudar o tempo, de 30 para 40 anos. Tripliquei quase, fui para 6 milhões. E eu não acho que eu estou usando nenhum número absurdo aqui. 0,8 não é absurdo. Se você tem aí já uma reserva, 10 mil reais, eu imagino que não seja tão absurdo assim de patrimônio acumulado para você colocar. E R$ 1.000 por aporte mensal, eu acredito que também não é um número absurdo. Óbvio, tem pessoas que ainda estão um pouco abaixo dos R$ 1.000, mas R$ 1.000 pode ser uma meta para você atingir, é uma meta muito factível para você atingir ao longo do tempo. Mas mesmo que eu colocasse R$ 500 aqui, você chegaria aos seus 3 milhões
em 40 anos. Aqui talvez poderia ser um número exagerado, dependendo da sua idade, esse número pode ser factível ou não, mas aí você pode brincar depois. Eu vou deixar essa taxa aqui, essa planilha para vocês poderem baixar aqui no link da descrição, tá? É o primeiro link da descrição, vocês podem baixar e brincar com essa calculadora. Tem, na verdade, 4 calculadoras aqui, e elas são muito legais para você calcular a sua aposentadoria, tá? Mas eu estava brincando mais com essa primeira aqui, que é mais o patrimônio que a gente vai acumular ao longo da vida. Tem umas perguntas aqui? O Renan perguntou, né? 0,8 não seria menor que a Selic? Deixa eu ver, 0,8 você faz aí 1 vezes 12 mais ou menos, daria mais ou menos, né? Daria menor que a Selic sim, mas se você contar o imposto de renda que eu mencionei lá, a diferença diminui. Mas sim, daria menor. Mas aí que mora o segredo do negócio. O que eu falei é que a taxa Selic é uma taxa de curto prazo. Então, a Selic, a princípio, já no ano que vem, ela deveria cair para 11%, 11% alguma coisa. Enquanto em fundos imobiliários não faz o menor sentido o retorno deles cair. E eles têm vários que conseguem entregar ali seus 10% ou mais ao ano líquido e de uma forma que você consegue reinvestir o tempo todo, acumular cotas e vários outros benefícios dos fundos imobiliários. Então, o 0,8% ao mês, tecnicamente, sim, é menor que a Selic no curto prazo. No longo prazo, que nem eu mostrei alguns gráficos aqui, os fundos imobiliários eles conseguem bater a Selic com uma certa folga. Não todos, né? Alguns realmente têm as suas dificuldades. Mas aí que está a magia do longo prazo versus o curto prazo. A taxa Selic você não tem a menor previsibilidade de um investimento de longo prazo. Tem momentos que a nossa taxa está lá em 6, teve em 2 no momento mais crítico, teve já aí em valores maiores que 14 em momentos críticos também. Ela é mais volátil no curto prazo. Então, por isso que é importante você lembrar do longo prazo. O Rafael falou aqui, 40 anos, a gente não consegue esperar 4 meses, imagina 40 anos. Isso é um ponto muito legal, porque as pessoas realmente pensam assim, putz, mas investir, colocar meu dinheiro lá e esquecer é muito fácil. Na verdade, não é, porque a todo momento você fica com aquele pensamento, vou mexer, vou trocar, vou colocar lá, quero tirar, caiu, tô com medo, putz, quero perder menos, vou tirar, tá todo mundo subindo, quero comprar. A emoção, né, o emocional dos investimentos, assim, acabam mexendo com o psicológico e as pessoas acabam tendo dificuldade de investir no longo prazo, de simplesmente colocar o dinheiro lá e deixar ele render, atravessar crises, atravessar problemas, mas tendo confiança no investimento. É mais difícil do que parece. Então, 40 anos realmente é um período longo, assim, mas depois que você passa de um período de teste, assim, como investidor, você ganha uma maturidade, você vai investir pro resto da vida. Você investe 40 anos fácil. Se você tiver realmente a disciplina, a condição, tiver o tempo para isso, você investe seus 40 anos facilmente, porque você aprendeu o valor do investimento. Que nem eu mencionei aqui, vou até colocar na tela de novo. Vamos lá. 10 anos, R$1.000. Se você investir no 0,8 por 10 anos, R$10.000 inicialmente e 1.000 todo mês, você consegue acumular R$200.000 no final dos 10 anos. Putz, mas pelo tempo, R$200.000, será que não é pouca coisa? Talvez, mas se você começar 10 anos mais cedo, por exemplo, você consegue aí R$800.000 quase. E depois, 2 milhões e pouco. Você vê que eu vou aumentando 10 anos aqui e meu resultado vai aumentando de uma forma muito mais forte. Então, o tempo aqui é absurdamente mais importante. Mas, uma coisa que vocês têm que pensar também é que é trabalho de vocês, não só como investidor, mas como realmente um profissional, como uma pessoa que quer ter tranquilidade e qualidade de vida, aumentar esse aporte mensal. Então, é buscar ganhar mais dinheiro, é buscar ser promovido, é buscar empreender, é buscar fazer renda extra, é buscar sempre reinvestir, aumentar seus investimentos, porque conforme você aumenta aqui o seu aporte, você consegue também potencializar demais o seu resultado. Eu vou voltar para 20 anos aqui, mas imagina que você consegue aumentar de 1.000 por mês para 1.300. Já em 20 anos, você sai ali dos seus 800 para 1 milhão. Então, você consegue também potencializar isso. Então, quando você busca investir o mais cedo possível, quando você busca aumentar os seus aportes cada vez mais, fazer investimentos onde faz sentido, e aqui a temática da live, né, Selic versus fundos imobiliários, não tem problema nenhum você colocar renda fixa na sua carteira, mas coloca de uma forma balanceada, conforme você busca proteger, otimizar, melhorar a sua carteira, você consegue ter um resultado muito positivo lá no futuro.
Inclusive, quem quiser brincar com essa calculadora, de novo, o link está aqui na descrição. Primeiro link da descrição. Você pode baixar gratuitamente, é só baixar e usar para vocês fazerem suas estimativas. Pega aí quantos anos você tem, imagina aí quantos anos que você vai investir ainda pela frente, coloca lá, coloca o 0,8 que eu coloquei, ou se você quiser ser mais conservador ainda, sempre faça de uma forma conservadora, tá? Coloca um pouco menos, até 0,7 se vocês quiserem, coloca o valor que vocês têm disponível para investir, coloca o valor que vocês têm disponível para investir todo mês, e daí faz aí o cálculo, vê o quanto que você vai ganhar lá na frente, vê o quanto que você precisaria melhorar para ter um resultado que você gostaria. As outras calculadoras do lado vão ajudar também você a fazer esse cálculo. Inclusive, ó, só para terminar essa parte da planilha, opa, tirei da tela. Essa parte aqui, ó, essa calculadora vermelha, ela faz o processo um pouco inverso. Então, você coloca o que você quer e ele vai te responder o quanto que você tem que investir por mês para chegar lá. Então, vamos colocar de novo o nosso 0,8 aqui, 20, eu quero chegar em 1 milhão. Então, ó, se eu quiser chegar no meu primeiro milhão em 20 anos nessa taxa aqui, eu vou ter que investir R$ 1.400 por mês. É muito bacana essa calculadora aqui. Então, de novo, você coloca aí no link na descrição, clica, baixa gratuitamente. O investidor falou aqui, o aporte colocamos o reinvestimento? Sim, coloca também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui da tela. Deixa eu ver aqui algumas perguntas de vocês. O Rafael perguntou aqui, né? Quando compramos na baixa e o valor começa a subir demais, para de fazer aportes ou aproveito a alta? Vendo e busco outras oportunidades. Essa última eu não gosto de fazer, porque eu penso... Exatamente. Você pensa em longo prazo. É isso. Quando começa a subir muito, você tem que avaliar duas coisas. Primeiro, está subindo porque o mercado como um todo está subindo, ele está acompanhando o mercado, ele está acompanhando a relação da renda fixa, da taxa de juros futuros e o mercado de fundos imobiliários, ou seja, se os juros futuros estão caindo, ele tem que valorizar, faz parte. Mas a relação ainda de risco e retorno, se você for comparar as duas coisas, tá boa ainda, então você pode continuar investindo nele. Agora, se por acaso alguma coisa valorizou demais sem justificativa, alguma distorção, por exemplo, você pode considerar parar de investir nele, né, temporariamente, até o preço melhorar, ou pode também substituir por um outro ativo igualmente bom. Importante lembrar disso. Nunca troque por algo inferior. Então depende um pouquinho, tá? Mas é tudo válido. Rafael, mais uma pergunta aqui. Excelente live, Marcos. Parabéns, obrigado, top. Uma dúvida: o que normalmente é recomendado quando compramos na baixa? Confesso que eu não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, mas assim, quando você vai comprar um ativo que está caindo, um ativo que está na baixa, o mercado que está na baixa, você tem que avaliar uma coisa principal, que é a qualidade deste ativo permanece. Está caindo somente pelas justificativas que eu te falei nessa live aqui, de juros futuros subindo, então ele está caindo? É isso? Ele continua com qualidade? Continua aumentando a renda? Continua com a renda boa? Continua com projeções boas? Continua com um futuro, a princípio, bom? Se sim, segue comprando, aproveita. Agora, às vezes as coisas caem porque realmente o risco aumentou, porque a qualidade caiu, porque um problema apareceu. Se esse for o caso, então você não considera ali investir. Quer dizer, você pode considerar, mas avalie se realmente faz sentido você investir. Porque se a qualidade está caindo, normalmente não é um bom sinal. Normalmente não é um momento para você investir. Mas é caso a caso. O IFIX considera o reinvestimento dos dividendos ou só a média das cotações? Considera os rendimentos. O IFIX ele é um ativo de retorno total. Então, ele considera a valorização dos ativos e os rendimentos que foram pagos. E, pessoal, a gente está chegando em quase 300 pessoas aqui ao vivo. Queria convidar vocês a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Toda segunda-feira, às 6 horas da noite, eu estou aqui fazendo lives sobre fundos imobiliários para ajudar vocês a entender um pouquinho melhor sobre como funciona esse investimento. Então, conto aí com a participação de todos vocês. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você sempre ser lembrado das nossas lives que a gente faz aqui. Inclusive, lembrando que a planilha que eu mostrei aqui é o primeiro link da descrição para você poder baixar gratuitamente. E que nem o Fee Newspaper falou aqui, deixa o like também. Rafael, quando se fala em aportes mensais, está falando apenas de dinheiro novo, certo? Já reinvestindo os dividendos. Se receber 500 de dividendos e compra no mês, vai ser 1.500. Sim, aqui acaba ficando um pouquinho palavras, né? Depende para quem você pergunta. Quando a gente fala de aporte, depende do que você vai usar com essa informação.
você fala aporte, eu já estou considerando o rendimento que eu estou pegando os fundos e que eu vou investir e também o dinheiro do meu bolso. Então, tudo para mim é meu aporte do mês. Se por acaso você estiver fazendo alguma conta aí que você precisar separar, você pode separar, tá? Mas quando eu estou falando, olha, eu estou aportando, não é apenas o dinheiro do meu bolso que eu estou colocando também. Quer dizer, colocando. Eu estou colocando também o dinheiro que eu recebi dos meus investimentos. Então, meu aporte inclui dinheiro do meu bolso mais os meus reinvestimentos. Então, se eu tinha 1.000 do meu bolso e 500 dos rendimentos, então meu aporte é de 1.500. É isso aí. O Vanderlei perguntou aqui se investir em fundos de crise ainda está valendo a pena. Olha, eu posso te dizer que quem for assinante nosso vai ver lá a nossa carteira recomendada, que tem uma lista de, se não me engano, são 17 ativos recomendados. Tem mais alguns lá, mas na carteira principal, 17 ativos e tem vários fundos de papel lá para cima no ranking. Se você for assinante, dá uma conferida lá que tem bastante fundo de papel para você escolher. Dito isso, eu também não posso ficar falando essas coisas aqui, porque eu não posso fazer recomendações na live, tá? Então, realmente, minha resposta se limita a isso. O que eu posso falar também é que eu acho que o setor de papel ainda está bastante interessante. E que nem colocamos aqui no chat, ó, só para avisar vocês, ó, a planilha aqui tá no link da descrição. É esse link aí no chat e também o link na descrição. Como a Liris falou, melhor oportunidade é comprar na baixa, com preço descontado, abaixo do preço de preço médio e ainda continuar fazendo aportes regulares. Perfeito. Essa é a fórmula do sucesso, é a fórmula da riqueza nos fundos imobiliários. Só lembrar de um detalhe importante, que comprar na baixa você precisa sempre verificar se a qualidade do fundo imobiliário ela permanece. Não adianta ficar comprando porcaria que está caindo, porque normalmente o risco está aumentando ali também. Ó, o Anthony fez aqui uma pergunta, né? Já invisto em ações e FIIs, mas tenho uma reserva de 150 mil em renda fixa. Você acha que valeria apenas investir a parte deste valor em FII? Reserva de quê? Se for reserva de emergência, esse valor é reserva de emergência, então reserva de emergência a gente não toca, deixa lá, é reserva de emergência. Se nesse valor tiver misturado o que seria a sua reserva de oportunidade ou reserva de investimento, então aí sim você pode tocar naquilo para fazer algum investimento. Se você deve ou não investir em fundos imobiliários, é a resposta que eu não posso te dar, aqui pelo menos. Uma consultoria seria possível, a gente tem um time de consultoria, os conteúdos que a gente faz vão te ajudar a se orientar também. O que eu posso falar é o seguinte: fundos imobiliários agora estão muito interessantes, tem muito desconto, está muito bacana, mas isso é para quem tem um perfil e gosta de fundos imobiliários, quem quer aumentar o peso da carteira em fundos imobiliários. Tem gente que quer deixar mais peso em renda fixa. Então, como eu não sei seu perfil, não sei seus objetivos, não sei o prazo dos seus objetivos, eu não tenho como te responder a sua pergunta exatamente. Então, você vai ter que raciocinar um pouquinho aí, pensar um pouquinho sobre quem você é, o que você quer, para saber se faz sentido esse movimento. O que eu posso te falar sobre o mercado de fundos imobiliários é que tem muita coisa descontada, tem muita coisa bacana, e é um excelente momento para investir em geral, para aquelas pessoas que entendem que fundos imobiliários é para elas. Tá? Então, peço desculpas por não poder ser super específico com a sua pergunta, não tem como, mas espero que a minha resposta tenha sido satisfatória a ponto de te ajudar. Deixa eu ver aqui. Ótima pergunta do Bruno. Na sua opinião, vale a pena pegar todos os FIIs recomendados na carteira ou selecionar? Sou novo e ainda estou estudando, tenho condições de investir uma cota de cada por mês. Então vamos lá. No geral, em um prazo médio aí, você deveria comprar todos os ativos da nossa carteira. Só que, para uma pessoa que está começando a montar a carteira, e ainda mais você que falou que tem a capacidade de comprar uma cota ali de cada por mês, então você não, na minha opinião, não faz muito sentido você querer comprar uma cota de todos por mês, não faz sentido você diluir muito o seu aporte por mês, então você pode selecionar os que estão mais para o topo do ranking. Então, por mês, você pode comprar, por exemplo, o ranking 1 e o ranking 2. No outro mês, você pode comprar os que forem de novo ali, ranking 1, ranking 2. Se começou a ficar muito concentrado, aí você pode descer um pouquinho mais, para o ranking 3, ranking 4. E vai devagarzinho montando a sua carteira. Lembra que na nossa carteira recomendada, o ranking, que é os números lá da esquerda, eles mostram o quanto a gente julga que aquilo é uma oportunidade. Ranking 1, super oportunidade. Ranking 17 é muito menos oportunidade do que o ranking 1, tá? Então, vai devagarzinho, mês a mês, comprando um pouquinho, tá? Aí no longo prazo você vai eventualmente comprar tudo. Ótima pergunta. Na minha opinião,
Depende muito, tá? Assim, não compre só porque o PVP está baixo. Às vezes o PVP pode estar representando algum risco e você não quer comprar risco, você quer comprar algo que vai te gerar valor. O que teve mais desvalorização, mais ou menos a mesma coisa, no sentido de que pode ser risco. Mas vamos supor que, beleza, tá tudo bacana, você olha a sua carteira inteira, tudo maravilhoso, não tem risco nenhum lá. Então, o que desvalorizou mais, em teoria, mostra uma oportunidade melhor. Mas você tem que olhar o balanceamento da sua carteira também. Não vai se concentrar muito em uma coisa só e isso acaba aumentando o risco da sua carteira. O Tom ele falou aqui, uma carteira contendo de 18 a 20 FIIs se torna algo muito difícil de ser gerenciado? Para algumas pessoas sim, para algumas pessoas não, depende da pessoa, tá? Tem gente que consegue acompanhar isso facilmente, tem gente que não consegue nem acompanhar nem metade disso. Então, cada pessoa é uma pessoa. Se você consegue e você quer ter esse número de fundos, tranquilo, deixe que você consiga. Beleza. Lembrando, pessoal, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like. Aqui embaixo na descrição tem o link da planilha, que inclusive ela está aberta aqui ainda. Ó. Se vocês quiserem baixar essas calculadoras aqui de patrimônio para vocês conseguirem ver quanto dinheiro vocês vão ter lá na frente ou quanto dinheiro vocês precisam investir para chegar em algum patamar de investimento, né, de patrimônio, baixa essa planilha, ela é de graça, você pode brincar com todos os números aqui. O link é o primeiro da descrição. Aproveita. E gostaria de agradecer a todos pela participação, os 300 pessoas que estão aqui ao vivo. Muito obrigado pela sua participação, pelo engajamento, pelas perguntas. Estamos juntos sempre segunda-feira, 6 horas da noite. Estou sempre aqui passando uma aula para vocês sobre fundos imobiliários. Então, contem comigo para ajudar a sua jornada nesse mundo dos investimentos. Eu fico por aqui, chegamos ao fim, mas nos vemos na próxima. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, tamo junto e até a próxima.